O candidato do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo tem todo motivo para se preocupar. Pelo menos essa última pesquisa do Datafolha é isso que indica, pelo menos na minha visão. Então vamos colocar aqui os 4 principais candidatos, mas agora que principalmente com a desistência do Datena, um desses cenários aqui parece se tornar cada vez mais relevante, mais provável, e eu acho que isso aí vai ser muito prejudicial ao Tarcísio e bastante favorável ao Garcia, beleza? Mas vamos lá pegar primeiro aqui o primeiro cenário que eles fizeram com Haddad do PT, França do PSB, Tarcísio do Republicanos, que é o candidato do Bolsonaro, e Garcia, que é o atual governador, que era vice do do Dória, e é do PSTB, beleza? Então, em primeiro lugar aqui, Haddad com 28%, eu acho que é uma coisa bastante razoável de supor que ele tivesse com bastante intenção de voto a esse ponto. França, 16%, Tarcísio 12%, Garcia 10%. Garcia já está subindo bastante, eu tenho visto algumas entrevistas do Garcia, eu estou bastante impressionado por ele, eu acho que a persona política dele é algo muito palatável aos principais setores da sociedade e eu acho que isso daí é um ponto muito positivo para ele. Mas nem tudo são flores para o Garcia, eu vou falar um pouquinho dos principais desafios que cada um desses candidatos vão ter. Beleza? Agora, um dos principais cenários que estão aventando é a retirada da candidatura do França ao governo do estado de São Paulo, que ele seria candidato ao Senado. Agora que provavelmente, na verdade o Datena falou que não vai ser mais candidato, esse cenário aqui ele começa a ter um pouco mais de probabilidade. Se o França for candidato ao Senado por São Paulo, eu acho que ele tem um nome bastante forte, até porque o França ele é uma persona política bastante interessante. Muita gente do bolsonarismo simpatiza com França, a linguagem política dele é palatável a um apelo popular muito diferente de outros candidatos, como por exemplo o Haddad. O Haddad depende do PT. O França não depende do próprio partido, o França é um cara por si só, diferente desse aqui que é só uma marionetezinha. Beleza? Mas vamos lá, no cenário sem França na disputa eleitoral, o Haddad subiria para 34%, o Tarcísio subiria para 13% e o Garcia subiria para 13%. O principal beneficiado, pelo menos no primeiro ponto de vista, né, a primeira parte, seria o próprio Haddad. O Haddad estaria ganhando aqui 6 pontos percentuais com a desistência do França, o Tarcísio estaria ganhando apenas 1 e o Garcia estaria ganhando 3. O Garcia, esses 3 aqui fazem bastante diferença para o Garcia, que agora está empatado tecnicamente com o Tarcísio, sendo que o candidato do Bolsonaro no estado de São Paulo necessariamente vai ter muita dificuldade, porque é a figura mais rejeitada no estado de São Paulo, é o Bolsonaro na atualidade, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas outras coisas. Em primeiro lugar, o Haddad. Segundo lugar, empatado tanto o Garcia quanto o Tarcísio, beleza? E daí a gente pode ver que tem um certo paradoxo, porque você vai ver que a avaliação do Rodrigo Garcia, ela é igual entre eleitores de Lula e de Bolsonaro. Ou seja, pessoas que dizem que vão votar no Lula e pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro avaliam o governo do Rodrigo Garcia do PSDB com a mesma qualidade. Sei lá, 20, 30% fala que é ótimo e bom, regular 40% aproximadamente. Então não existe um viés entre um grupo político e outro grupo político. Muita gente vai falar, eu sei por que isso está acontecendo, porque o Garcia ele é um cara de centro, ele tem um discurso de centro, aquela coisinha bem Rede Globo. Mas eu acho que isso daí não é bem verdade. Não é bem verdade isso, porque se a gente for ver a parte geográfica e a parte de convicções políticas, a gente vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque você pode até falar que a intenção de voto das pessoas que votam no Lula e a intenção de voto das pessoas que votam no Bolsonaro, no Garcia, é igual. Tá, razoável. Só que o perfil de eleitores do Lula são muito diferentes dos perfis geográfico e socioeconômico do perfil do eleitor do Bolsonaro. Então aqui você vai ver que as pessoas que votam no Lula geralmente é baixa renda
E a pessoal que vota no Bolsonaro geralmente é o pessoal de rendas médias, médias e altas. Mas eu diria que é mais média do que propriamente alta, beleza? Então eu vejo a figura do Rodrigo Garcia como um cara mais à direita do que à esquerda, sem sombra de dúvida. Mas por que ele consegue um apelo tão grande no pessoal de baixa renda, um pessoal que vota no Lula? Pelo simples fato das pessoas de baixa renda, aliás, a maior parte das pessoas não serem estritamente ideológicas. É perfeitamente possível que as pessoas que votam no Lula porque gostam do Lula e não porque gostam do PT ou coisa do tipo, apoiem um governo que, convenhamos, é um governo bastante razoável aqui no estado de São Paulo. Então, esse pessoal aqui não é muito ideológico e o Rodrigo Garcia já tem uma boa margem de voto nessa parte da população que é bastante numerosa e não é muito ideológica. Então, o que o Rodrigo Garcia precisa fazer é o que ele já está conseguindo aqui, fazer uma linguagem política onde ele vai conseguir atrair voto de bolsonaristas ou pessoas que optam pelo Bolsonaro, apesar de não gostar dele, com uma abordagem mais à direita, que são pessoas um pouco mais da ideologia à direita. Então, esse é o principal paradoxo aí que eu acho que a Rede Globo coloca, né? Nossa, o cara coloca lá, ele é igual no Lula e no Bolsonaro, a explicação é porque ele é centrista. Não é isso, não. No pessoal de ideologia, ele vai muito melhor no pessoal à direita, mas a maior parte da população não é assim, principalmente o pessoal de baixa renda, e lá ele vai bem no pessoal do Lula também, beleza? Agora, se a gente for ver os principais desafios dos três principais candidatos, aqui eu vou tirar a candidatura do França, porque provavelmente eu acho que ela vai acabar azedando, a gente vai ver que o Haddad, principal problema do Haddad, na minha visão, é paradigma. Isso tudo porque o PT não é mais o mesmo. O PT não é mais o mesmo. O PT ainda é a principal força política do Brasil. O PT ainda é a força política que mais entende da cabeça das pessoas. Tudo isso é verdade, mas hoje eles estão com muitas ideias equivocadas, coisa que eles não tinham há, sei lá, uma década, 2 décadas atrás. Beleza? O Tarcísio tem um problema chamado Bolsonaro. Esse eu acho que seria o principal problema do Tarcísio, apesar de eu achar a figura do Tarcísio politicamente bastante interessante. Se vocês já viram a entrevista dele, como ele se porta, bastante interessante mesmo. Assim como eu estou impressionado com o Garcia. Diferentemente do Haddad, que é um Zé Ninguém. Garcia, principal problema, Dória. Então eu acho que esses aqui são os principais problemas dos principais candidatos. O paradigma do Haddad está errado, tanto está errado que ele continua com essa ideia meio besta de querer uma mulher como vice, como se isso fosse ser alguma coisa relevante. Meu filho, você é de uma vertente politizada do PT, você já tem um jeito todo afrescalhado, que o pessoal do interior já não gosta muito, eu mesmo também não gosto desse jeito, coisa que o Garcia e o Tarcísio não têm. E você acha que colocar uma mulher como vice vai meio que tirar essa ojeriza que o pessoal do interior de São Paulo tem a candidatos do PT? Muito ruim esse seu paradigma, politicamente muito ruim mesmo. Só um comentário pessoal aqui, eu votaria no Lula muito antes de votar no Haddad. Porque o Lula não está tão inserido nesse paradigma pós-moderno. Está um pouquinho, acho que um pouco por causa da nova esposa dele. Mas assim, ele está muito menos inserido nesse paradigma do que o Haddad. Por isso que eu prefiro o Lula a qualquer outro candidato do PT hoje, talvez tirando o Jacques Wagner. Beleza? Então, vamos lá. Outro problema que tinha esse jeito meio afrescalhado, bem elitista, é a própria figura do Dória. Então, voltando aqui, eu acho que o paradigma do Haddad é errado, e isso daí é muito ruim para ele. O problema do Tarcísio é o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai querer fazer campanha por Tarcísio, e se o Bolsonaro ficar fazendo campanha do Tarcísio, o Tarcísio só vai perder voto. Talvez ele consiga crescer a um dado ponto, mas se ele for para o segundo turno, o negócio fica muito complicado para ele. E aqui eu acho que o Garcia está numa situação um pouquinho mais confortável, porque o Dória parece que está um pouco mais quieto. Mas se ele não conseguir dissociar a sua figura da figura do Dória, o Garcia está bastante lascado. E ele tem um jeito meio caipirão, bastante simpático, pelo menos eu gosto.
que eu acho que já vai conseguir fazer um pouco dessa distinção em relação ao Dória. Eu acho que a principal coisa que o Garcia precisa fazer é dissociar a sua figura do Dória e conseguir ir para o segundo turno. Se isso acontecer, eu acho que o Garcia é franco favorito, beleza? Você pode ver que a intenção de voto do Garcia e a avaliação do Garcia é muito boa no interior de São Paulo. Me parece, isso aqui é coisa da minha cabeça, me parece que governos razoáveis, né, governos bons, ou que fazem o mínimo necessário, costumam ser melhor avaliados no interior do estado do que nas capitais. Eu acho que isso daí é muito porque nas capitais a gente tem mais a questão da propriedade privada, né, da livre iniciativa, ou seja, as coisas que estão acontecendo boas aqui na capital de São Paulo é mais por causa do poder privado do que do poder público. Acho que algo que é um pouco diferente em relação a outras partes do Brasil. Beleza? Então, basicamente isso. Outra coisa muito importante, tô com um projeto novo aí com uns amigos meus de um negócio chamado Bússola Política. Vai ser um negócio bem legal. Inclusive, depois desse vídeo eu vou gravar um vídeo para lá, falar dos estados mais importantes para a eleição presidencial. Vou deixar a parte mais quantitativa e mais de explicação nesse outro canal aqui com meus amigos e vai ser muito interessante. Sigam lá, vou colocar o link aí para vocês. E última coisa que eu queria falar, o que é? Outra coisa. Vou fazer um vídeo aqui, não sei se vou fazer hoje, mostrando que o principal partido da elite brasileira é o PSOL. É o PSOL mesmo. Tava dando uma olhada hoje lá no Datafolha. Principal partido da elite econômica brasileira é o PSOL. Por isso que o PSOL não consegue eleger ninguém, beleza? E o Lula consegue eleger. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.